Nessa semana chegou ao fim mais uma edição do BBB, sagrando como campeão Davi, um jovem de 21 anos que não tem absolutamente nada de especial, mas se você pensa que isso é hate, assiste até o final para ver que não é bem isso. Com pouco mais de 60% dos votos, o baiano embolsou mais de 3 milhões de reais, considerando o prêmio final e outros que ele acumulou ao longo da participação. Além disso, foi de 0 a mais de 10 milhões de seguidores e há muito tempo já era o favorito indiscutível. No começo, essa torcida se formou muito por ele ter sido vítima de fofocas que distorciam suas falas, como quando, por exemplo, ele disse que gostaria de ver alguém que precisasse ganhando e o acusaram de ter dito que os camarotes, os participantes famosos do BBB, não mereciam ganhar. E mais do que por ver ele sendo acusado injustamente, sua torcida passou a se consolidar ao passo que o povão começou a se enxergar em Davi, aquele cara sem absolutamente nada de especial. Um jovem preto, periférico, que já passou muita fome, sem diploma universitário, motorista por aplicativo, cheio de sonhos inalcançáveis, nada de especial, nada de incomum, uma história corriqueira. Como ele, existem milhões. E aí que tá. Nem petróleo, nem tecnologia, nem arma, nem agropecuária, nada disso se produz tanto no sistema capitalista quanto a Davis. Essas pessoas que não vivem, sobrevivem, que seguem desviando, se virando, insistindo, resistindo, mesmo quando nada os favorece. Após a final, durante a entrevista, Davi relembrou um pouco do seu passado, como quando ele tinha 8 anos e precisou abandonar os estudos para trabalhar, um roteiro absolutamente comum. E foram justamente os estudos que o motivaram a entrar no BBB após ele ter assistido pela primeira vez o programa no ano passado e ter visto que a Amanda, vencedora, entrou no BBB para conseguir quitar a sua faculdade. Também com o sonho de ser doutor como Amanda, viu ali uma esperança. Ainda no começo do jogo, acabou garantindo a concretização do seu sonho ao ganhar uma bolsa de estudos em uma dinâmica de um patrocinador, mas ao vencer o programa e se tornar milionário, não apenas está garantido de que ele vai estudar, como está garantido que não vai chegar exausto depois de um dia de trabalho na faculdade. Mas como devemos enxergar um mundo onde alguém com esse histórico de vida veja em um reality show com toda a sua exposição, suas dinâmicas de ódio e rejeição que devem remontar a vida cotidiana de um jovem preto no Brasil como o único meio para se mudar de vida? Como devemos enxergar um mundo onde o BBB pareça ser o caminho para alguém deixar para trás a fome, para conseguir estudar e começar uma carreira? Devemos enxergar como a falência do capitalismo é. Como não canso de repetir, a resposta para a pergunta se o capitalismo deu certo ou não sempre tem que ser deu certo para quem? Pois é claro que ele deu certo para aqueles que têm capital acumulado, muitos que nunca sequer suaram por isso, mas eu quero ver YouTube neoliberal e perguntar se o capitalismo deu certo em Quebrada de Madeirite, perguntar para quem ocupa área imprópria para habitação e convive com medo de deslizamento. Vai lá perguntar pro mano revirando lixo, pergunta. O capitalismo deu certo pra quem, truta? Se vivêssemos em um mundo ajustadinho, onde tudo tá dando certo coletivamente, caminhando bem pra todos, uma história como a do Davi chamaria atenção por uma exceção da regra e não por ser tão comum a maioria daqueles que estão assistindo ao programa. Davi tornou-se o primeiro homem preto a vencer o BBB, mas não foi o primeiro marginalizado pelo capital a conseguir isso. Em 2004, apenas na sua 4ª edição, o BBB até então tinha praticamente só pessoas brancas e dentro dos padrões de beleza impostos, muitas vezes selecionadas em baladas caras. Foi quando o programa decidiu abrir 2 vagas para sorteio, que claro, estava associado a uma dinâmica de ter que comprar lá uma revista para participar. E aí entraram o auxiliar administrativo Thiago e a babá Cida, destoando do que a gente estava acostumado a ver no programa, e rapidamente eles ganharam a simpatia do público e a edição terminou com a Cida sendo campeã, bolsando um prêmio bem mais modesto que o de hoje, 500 mil reais. Do prêmio não restou nem a casa que ela comprou, tomada pela justiça após dívidas, mas tal qual o Davi, o atalho pela simpatia foi a vida sofrida, uma vida bem próxima dos telespectadores. Davi nunca falou sobre os camarotes não merecerem os 3 milhões, e esse foi o pontapé inicial da sua trajetória até o prêmio. Mas no BBB o mérito vem pela identificação, e não tenho dúvidas que Davi ganhou muito por conta desses brasileiros tão comuns a ele, pessoas que não aguentam mais se verem sempre perseguidas, escanteadas, sempre diminuídas, acusadas e sobretudo sempre derrotadas em um sistema capitalista que romanceia a vida como se fosse um BBB, uma disputa, uma prova de resistência onde o mérito caiba àquele que se esforçar mais. Mas a vida não é e nem deveria ser balizada assim. A vida não deveria ser a de acesso aos estudos garantida apenas para quem tem dinheiro. A vida não deveria ser de trabalho para crianças. A vida não deveria ser essa emulação de disputa individualista, pois tal qual um reality show, em uma vida disputa, para existir um vencedor é necessário ter alguém que perca. Para existir um bilionário, necessariamente precisam existir milhares de famílias
famintos. E o que o resultado do BBB talvez demonstre é que o povo está cansado de se ver no papel comum daquele que sempre perde nessa história. É nóis.